Bom dia, irmãos com Jesus. Deus vos abençoe. Vamos direto às nossas escrituras de hoje. Que nesse momento vamos começar por o livro de Isaías, capítulo 14, começando do versículo 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações? Isto é Isaías, o vendo é uma visão. O profeta afirma nesta mensagem o poder de Deus para transformar. No parágrafo 101, o irmão Branham começa a ler o livro de Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao versículo 14. O irmão Branham disse: isto é Isaías, o vendo em uma visão. Vejam, na era que há de vir. O irmão Branham disse: era Isaías vendo Satanás sendo lançado do céu para a terra nas eras que estavam seguindo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Irmão Branham, nesta mensagem, parágrafo 102, diz: o propósito de Satanás desde o Éden era para fazer para si mesmo um Éden e ser exaltado em cima, para que então as estrelas de Deus o adorassem, os filhos o adorassem. E ele tem absolutamente executado isto agora, quando ele fez isto e trouxe para a igreja. Agora, eu, para o dia de hoje, quero atribuir como tema anjos caídos. Aquele anjo que foi lançado do céu para a terra, que é Satanás. Ouvimos que ele foi lançado com uma terça parte das estrelas, que foram os anjos que pararam do lado de Satanás, que foi Lucifer, e ali junto foram lançados para a terra. Agora nós queremos um pouco estudar sobre esses anjos caídos. E o profeta fala nessa mensagem o poder de Deus para transformar, parágrafo 102. O propósito de Satanás desde o Éden era para fazer para si mesmo um Éden e ser exaltado em cima, e para que então as estrelas de Deus o adorassem, os filhos o adorassem. E ele tem absolutamente executado isto agora, quando ele fez isto e trouxe para a igreja, que eu não entrarei em detalhes. Qualquer um de vocês que ouvem as fitas sabem a respeito disto, que esta é exatamente a hora em que estamos vivendo, e é Satanás que fez isto através de programas educacionais. Uma adaptação melhor, isto melhor, aquilo melhor, e não sabendo o tempo todo que estão andando diretamente para a morte. Irmão Branham cita cegos guiando-os. Vem? Cegos, guias de cegos, líderes cegos, de nações líderes cegos, da ciência líderes cegos, da igreja cegos guiando cegos. Jesus disse: deixe-os a sós, ambos cairão no buraco. Aqui observem. O profeta diz: aqui observa o tipo dos dois Édenes, tão parecidos, tipificados juntos, até que quase enganaria o próprio eleito. Isso de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 24. Diz que seria desta maneira. Mas eu quero que paremos por alguns momentos e estudemos estes dois Éden. E especialmente uma coisa como a Bíblia nos diz, que a palavra de Deus produziu aquele Éden. E como a palavra de Deus nos adverte que o outro Éden virá. Agora, nós também sabemos que tem que haver o outro Éden.
se também houvéssemos ao profeta, Paulo diz assim, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu poderia ler isto, se você deseja. Aquele que se exalta não será assim. O Senhor é até que se manifeste o homem do pecado. Aquele que senta no templo de Deus e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, aquele como Deus é adorado como Deus. Está vendo? Aquele homem assenta no lugar como Deus e é adorado como Deus. Agora, veja se isto não é igual com o que estava projetando o Lúcifer em cima. Primeiro, ele estava lutando para que assentasse no lugar de Deus e fosse adorado com os anjos como Deus. E hoje Paulo capta isso. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele viu um homem que se levantaria e se assentaria no templo, parecendo como santo, e este homem disse, estará contra outra vez tudo que se chama Deus. O mesmo Espírito que se levantou no céu para se levantar contra Deus e assentar no lugar de Deus, e que todos os anjos, os filhos de Deus, adorassem Ele, isso está acontecendo aqui na terra. O profeta fala ainda, dizendo assim, pense nisto agora. Isaías capítulo 14, o profeta diz que ele viu Lúcifer em seu coração através de uma visão sob a inspiração de Deus, dizendo que ele faria aquilo. Em Isaías, 800 anos antes de Paulo, ou aproximadamente então. Agora, aqui 800 anos depois, Paulo o vem chegar à sua posição. Está vendo? Isaías viu o que estava projetando o Lúcifer em seu coração. O irmão Branham disse, passaram 800 anos. O Paulo vê isso se concretizando e ele foi ver esse espírito assentado exatamente no templo, parecendo como santo, e ali governando e negando as coisas santas. O irmão Branham, nesta mensagem, poder de Deus para transformar, ele fala no parágrafo 105 a 106. Pense nisto agora. Isaías capítulo 14, o profeta disse que ele viu Lúcifer em seu coração através de uma visão sob a inspiração de Deus, dizendo que ele faria aquilo. Em Isaías, 800 anos antes de Paulo. Aproximadamente, então. Agora, aqui 800 anos depois, Paulo o vem, está vendo? Chegar à sua posição. Observe isto. Dirige a seu Éden, vem? Dirige a seu Éden científico, vem? Com o seu mundo científico, com uma científica noiva igreja, tudo sob a palavra do conhecimento. Grandes seminários, grandes graus, programas educacionais, vem? E na mensagem O Éden Satânico, parágrafo 49, note como ele enganou em decepção, conforme ele disse que faria. Ele prometeu fazer isto. Sabia alguém disso? Vamos voltar a Isaías. Se desejam algumas dessas escrituras, se vocês. Eu devia citar mais delas, creio eu. Vamos voltar a Isaías capítulo 14, apenas por um momento. Em Isaías 14, leremos, e vigia o que este indivíduo fez. Isaías capítulo 14, começando no versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é Isaías 14, de 12 a 14. Nesta mensagem, o Éden Satânico, parágrafo 50. Agora, compare isso aqui com as outras escrituras ali
em 2 Tessalonicenses. Há uns momentos, como ele disse, que se assenta no templo de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus. Assim sendo que ele, como Deus, é adorado, como Deus sobre a terra. Vem? Aí está o Deus deste mundo, do qual eu lhes preguei no domingo passado. Irmão Branham pregou uma mensagem, Deus desta era maligna. E nesta mensagem, parágrafo 50, eu disse, aí está o Deus deste mundo, do qual eu lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele hoje, em engano. Essa hora traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Estamos encarando Éden de novo. Porém, justamente nesta era, todo o engano e cada tática que alguma vez ele haja usado e, podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus e se tem posto no lugar de Deus religioso e pode citar a Escritura e lhes pode dizer a Escritura, tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Irmão Branham disse, este homem que se levantou agora, que está assentado no lugar santo, querendo aparecer como Deus, e aí negando alguma parte, aquilo que se chama das evidências das Escrituras, irmão Branham diz, ele continua mostrando como se fosse muito religioso, até pode vos citar Escrituras, como Satanás fez para Eva. Porém, deixe fora uma parte disso. É tudo o que ele tem que fazer. Fazer esse bloqueio, onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estávamos falando outra noite. Agora, ele disse que se exaltaria sobre o Altíssimo, ascenderia sobre as nuvens, e as estrelas que se assentariam ali como Deus, a estar sobre o Altíssimo. E ele tem tido êxito. O irmão Branham disse, não está falhando este Satanás. Disse, ele está tendo êxito em realizar ameaças. Na verdade, tem tido um êxito maravilhoso ao realizar suas ameaças pelas pessoas, lhes permitir descartar com explicações em cada era o valor da palavra de Deus prometida para essa era. Assim é exatamente como ele descartou com explicações. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu, porque não havia chuva ali em cima. O grande evangelho científico que ele pregou no jardim de Éden, ele pode disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. Porém, Deus disse que haveria chuva, mas Satanás teve êxito. Vem? Ele teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não podia ser feito. Porém, foi feito. Ele o fez. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa, envenenou suas mentes, novamente por engano. Vem? Interpretando mal a palavra. Se tu és o Filho de Deus agora, deixa-me ver-te fazer algo. Jesus não fez palhaçadas para ele. Nunca o fez. Deus não é palhaço. Ele não tem que responder em nada do que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não teve que fazer palhaçada para ele. Não teve que fazer pão. Podia fazer, porém, haveria estados atendendo ao diabo. Ele não tinha que atender ao diabo. Escuta, irmão Branham disse, o diabo fez palhaçada para Jesus. E Jesus não aceitou,
das palhaçadas do diabo. Irmão Branham disse, quando ele dizia, acho que você tem muita fome, podia orar por essas pedras e se transformariam em pães para comer. Irmão Branham disse, Deus não aceitou essas palhaçadas. Ele não aceita palhaçadas. Veja lá se faz um milagre e nós quereremos. Deus, irmão Branham disse, Deus não aceitou essas palhaçadas. Não teve que fazer o pão. Irmão Branham disse, ele podia fazê-lo. Porém, haveria estado atendendo ao diabo. E ele não tinha que atender ao diabo. Se ele tivesse orado transformar aquelas pedras em pães, irmão Branham estaria a obedecer Satanás. Ele não queria obedecer Satanás. Por isso disse que não só de pão o homem viveria. Novamente é pecado religioso, como no princípio. Tão enganoso. Observe agora. Não é apenas o velho pecado diário, adulterando, embebedando-se e usando o nome de Deus em vão. Não é isso, não. Há anos, vocês recordam, muitos de vocês, de outrora recordam daquele sermão que preguei, de a decepção do juízo? A meretriz, ela não vai ser desgeneralizada ali. Ela sabe por onde está indo. O bêbado não vai ser frustrado ali. Contrabandistas de bebidas, o jogador, o mentiroso, o ladrão, ele não vai ser frustrado. Mas esse homem que pensa que ele está bem, ali está a frustração. Esse é o indivíduo que vem e diz, Senhor, não preguei eu o evangelho, não expulsei demônio em teu nome. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O irmão Branham cita aqui dizendo, ele pregou uma mensagem, a decepção no juízo. Irmão Branham disse, a decepção não será para meretriz. A decepção não será para bêbado. A decepção não será para incrédulo. A decepção será para a pessoa que diz que eu estou rezando, eu creio em Deus, para ser dito, aparta-te, nunca te conheci. Aí está a frustração, vem? Essa enganosidade, isso é o que estou contestando. É onde sou tão mal entendido. Não é o que eu desejo ser diferente. Não desejo ser diferente, porém tenho que ser honesto. Tenho uma mensagem e esta deve chegar às pessoas. O faz muito mal entendido entre as pessoas. Eles pensam que estou contra todos. Se tão somente soubesse que estou por todos, eu estou tratando o melhor que posso para fazer-lhes o que é a verdade, assim como está colocada em meu coração e na forma que está exposta aqui na Bíblia. E Deus prova ser isso a verdade. Assim sendo, ali não há outra coisa por ser feita. Ou eles olham ou não olham. Vem? Agora olha, na mensagem pergunta e resposta número 9, parágrafo 66, João viu isto como uma visão. Mas isto foi um acontecimento literal. Se você voltar a Isaías capítulo 14, versículo 12, agora, isto vai demorar, mas para mim elas são lições. E é algo que talvez você pensa, bem, eu não tenho necessidade disto agora. Você simplesmente não sabe como o Espírito Santo alimenta sobre a palavra de Deus. Se necessita da palavra alimentar, da palavra para alimentar, porque o Espírito Santo alimenta a única e exclusivamente sobre a palavra de Deus. Você crê nisto? A Bíblia diz assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso mostra que o Espírito Santo apenas se alimenta da palavra de Deus. Agora, olha, em Lucas capítulo 10, versículo 18, simplesmente por um minuto, e vejamos o que Jesus disse no livro de Lucas. Vocês que trazem suas Bíblias estão tratando de responder estas perguntas. Lucas capítulo 10, versículo 18.
e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Vem? Satanás originalmente foi um arcanjo de Deus. Parágrafo 69. Satanás originalmente foi arcanjo de Deus. Ele uma vez foi o maior, foi a maior pessoa nos céus depois de Deus. Irmão Branham afirma isso. Depois de Deus. Ele era a mão direta de Deus para companheirismo e ele se jantaciou em seu coração. E esta não é a condição em que as pessoas estão hoje em dia. Deixem que Deus abençoe a um homem e coloque um pouquinho de confiança nele e ele se tornará um sabe-tudo. Ele começará uma organização ou ele fará alguma coisa que seja diferente. Como caíste do céu, ó Lucifer? Isto é, vem? Como caíste? Deus tem um tempo difícil, tratando de conseguir alguém com quem ele possa tratar e que se mantenha humilde, manso, o que permanece em seu lugar até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Crê você nisto? Vem? Um homem que Deus possa abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem, não ser um anjo ou um Deus. Tão logo que um homem consegue ser abençoado e ter uma coisinha que lhe foi dada, ele deseja se tornar um Deus. Ele deseja se tornar um anjo. Ele deseja se tornar uma grande pessoa. O que eu faço? Eu e meu. Todas essas coisas, essa é uma atitude errada. Todas essas coisas. Essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém a quem ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos. E que quando mais ele o abençoa, menor o homem se torne. Vem? E você nunca obterá mais de Deus até que você torne nada. O Branham está falando de os homens, né? Quando os homens são abençoados, eles perdem o seu recurso, né? Eles acham que é mais. Ele acha que Deus já não é nada. O Branham diz, quando Deus te abençoa, fique humilde. Vem? Você torna como se não fosse nada. Você tem que diminuir a si mesmo. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Aquele que a si mesmo humilha, Deus o exaltará. Você tem que se tornar pequeno antes que possa ser grande. E você nunca será grande por si mesmo. Você será grande tanto quanto Deus o for em você. Vem? Então, Lucifer está sobre a terra hoje. Parágrafo 73. Lucifer está sobre a terra hoje, tratando de operar na igreja para cumprir o mesmo propósito que ele começou antes da fundação do mundo. Lucifer foi lançado do céu muito bem. Vem? E eu creio que há outra coisa aqui. Em Ezequiel capítulo 28, verso 12, deixe-me ver o que diz Ezequiel 28, versículo 12. Eu estou certo que estudando isso, olhando, vendo que é assim, diz o Senhor, saberemos se ele realmente foi expulso do céu ou se foi unicamente uma visão. Mas Ezequiel diz assim, correto. Eu creio que é isto o que tenho anotado. Agora, esta é uma grande coisa aqui. Eu desejaria que tivéssemos tempo para pregar sobre isto exatamente. Agora, enquanto eu obtenho a base para isto, que Lucifer no céu tratou de exaltar a si mesmo e chegar mesmo a estar mais alto que o seu chefe, ele traiu Miguel e fez a si mesmo um grande reino no norte e logo foi expulso para baixo. E ele, seus anjos foram lançados fora. A pessoa perguntou de Apocalipse, isto é sobre Apocalipse 12, sobre a ilha de Pátimo. Mas agora vejamos bem aqui no verso 12.
e como ele se estabeleceu no reino do homem. Quantos aqui entendem que o diabo controla cada nação sobre os seus? O diabo controla os Estados Unidos. Vamos lembrar no parágrafo 76. O diabo é o governador dos Estados Unidos. O diabo é o governador da Alemanha. Ele é o governador de cada nação sob os céus. O diabo controla cada nação. A Bíblia diz que ele o faz. Leia Mateus capítulo 4. Quando Satanás levou a Jesus para o topo da montanha e mostrou-lhes os reinos do mundo e os clamou como seus. E lhes disse, os darei a ti se me adorares. Jesus disse, tu mentes, Satanás. Ele sabia que eles pertenciam a ele. Mas no livro de Apocalipse disse, regozijai-vos céus e terra, porque os reinos deste mundo têm vindo a ser os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará na terra. Vem? Jesus sabia que o milênio, todos os governos e reinos seriam destruídos. E que ele seria Deus e governador de todos eles. Ele sabia que ele seria herdeiro de todos eles. Assim sendo, ele disse a Satanás, aparte-te de mim, Satanás, porque ele sabia que ele tinha que fazer. Bem, ponha atenção a isto. O Espírito do Senhor, no profeta Ezequiel, falando não para este rei, mas para o Espírito. Vem, observe isto. Você recorda esta manhã, quando eu mostrei pelas Escrituras que a igreja tomou o curso errado por tomar as organizações humanas? A mesma coisa. Israel tomou o mesmo curso quando rejeitou a Deus como seu rei e desejou Saul como rei. E quando o seu rei veio, Jesus, não o reconheceram, porque eles estavam adotados sob os espíritos errados. Deus vos abençoe, amados irmãos. Nós daremos continuidade ao próximo estudo sobre os anjos caídos e as suas atividades. Amém. Amém.